Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo nesse canal e também ao nosso primeiro devocional. Aqui eu vou, a princípio, estar compartilhando com vocês alguns devocionais que eu, nesse caso, acabei de fazer e também os que eu já fiz e também os que eu farei ainda, que eu acho legal aqui compartilhar com vocês. Então vamos lá. O primeiro, quando for pequeno o texto, eu vou ler aqui, mas quando for muito grande eu vou só falar os principais, tá bom? E o devocional de hoje que eu fiz foi em 2 Reis 5, tá bom? Que fala sobre a cura da lepra de Naamã, que eu acredito que vocês, muitos, pelo menos já tenham ouvido falar. E algumas lições que eu aprendi e que eu quero compartilhar com vocês. O seguinte, né, que a doença pode vir para qualquer um, tanto rico quanto pobre. A gente viu, né, nessa pandemia que houve aí em 2020, né, que questão do coronavírus, né, veio para rico e pobre e não adiantou você nada de você ter dinheiro, né. Ajudou em alguns casos, né, quem conseguiu correr, mas até quem tinha também não deu. Então, aqui aconteceu praticamente a mesma coisa, né? Que Naamã, ele era o comandante do exército do rei da Síria e ele da patente alta e tudo mais e não impediu dele ter pego lepra. Esse é um ponto. Outro ponto. Seja uma pessoa que quer ver o bem do seu próximo. Por quê? Lá no segundo versículo, fala assim: ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado uma menina cativa que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Por quê? Né, eu disse isso porque ela poderia ter ficado quieta. Ela poderia saber da existência do profeta, como ela sabia, e não ter dito nada. Falado, não, deixa ele pra lá com a lepra dele, pra ela não falar nada não. Daqui a pouco ele morre de lepra e às vezes eu fico até melhor aqui dentro. Um pensamento que rápido. Mas ela poderia não ter dito nada, mas ela não emitiu. Ela falou assim, não, se ele procurasse o profeta, ele poderia ser curado. Por que ele não procura? Então, ela quis o bem dele. Então, nessa questão aí, se a gente pode ajudar o nosso próximo, vamos ajudar. Se eu sei, mesmo que eu não possa fazer, mas eu sei de alguém que pode, por que não falar? Por que não indicar? Por que não até levar, se for o caso? Lá no versículo 10, quando Naamã vai até Eliseu, né? Na verdade, Eliseu não atende ele manda um mensageiro, né, dizer, e vai dizer assim lá no versículo 10, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vai e lave 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aí Eliseu mandou essa mensagem através do mensageiro e Naamã ficou revoltado, porque Eliseu não veio falar diretamente com ele e porque estava mandando ir no Rio Jordão, que era um rio muito sujo e tinha outros rios melhores para ele poder mergulhar. Mas ele estava até desistindo, já tinha desistido, né, de ir, estava revoltado, não queria. Sendo que era algo simples de fazer. E muitas das vezes acontece isso com muitos de nós. Às vezes Deus manda algo simples a gente fazer, por mais que não é aquilo que a gente esperava, ou que a gente queria que fosse, e muitas das vezes a gente não alcança porque a gente não foi, não quis. Tem ao seu lado alguém que te ajude a ser melhor como servo de Naamã. Lá no versículo 13 vai falar assim, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas disse, se lave e seja purificado. Assim,
Ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e sua pele se tornou como de uma criança. Ou seja, e seus servos insistiram que ele fosse fazer aquilo que o profeta disse. Mas, se eles fossem também pessoas ruins, que não quisessem o bem do seu senhor, ele tinha falado, realmente, olha, não quis nem falar com você, é melhor a gente ir embora. Ele foi muito ignorante, não sei o que. Enfim, ia inventar um monte de desculpa, né? Falar que não podia ser isso, que realmente poderia ter sido um lugar melhor, enfim. Então, que a gente possa ser pessoas que ajudem as outras, sabe? Se você tá vendo que a pessoa não tá querendo ser curada, não tá querendo sair, por às vezes bobeira, insiste com ela que ela pode, né, cair na real e ir, né, conseguir aquilo que ela deseja. E também que a gente venha ser essa pessoa também que ajude as outras, sabe? Que a gente não seja como Naamã nesse sentido de não querer fazer algo por achar que não é isso, que não deveria ser dessa forma, né? Mas que a gente, se Deus mandou alguma coisa pra gente fazer, mesmo que não seja aquilo, né, que a gente queria, que a gente pensou, né, se Deus tá mandando, é que vai dar certo. E também que a gente possa ser como servos de Naamã, que insistiram com ele para ele poder ter a cura dele. E não ser pessoas contrárias, sabe? Que queiram ver o mal do seu próximo. Naamã, depois de curado, ele quis estar presente a Eliseu, né? Por ele ter direcionado ele à cura, né? Por ele ter sido curado. Mas Eliseu não quis receber. Porque, né, a glória e a honra é somente para Deus, e Eliseu não queria tomar parte disso. Que quando Deus quisesse abençoar ele, Deus ia abençoar. Ele aceitando poderia dar uma má impressão também, que para receber a cura eu preciso dar alguma coisa, né? Aí continuando, tem até o subtítulo aqui, o castigo de Geazi ou Geazi, né? Não sei a forma como, né, era na verdade, mas aí vai falar no versículo 20 vai falar assim, Geazi, servo de Eliseu, um homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele, ver se ganha alguma coisa. E de fato, ele foi, mentiu, né, para Naamã, para poder pegar as coisas, e quando ele voltou para casa, teve com Eliseu. Eliseu perguntou onde ele estava, o que ele estava fazendo, e ele mentiu de novo. Aí depois, né, ele teve a consequência, que foi ficar com a lepra de Naamã e ser passado de gerações em gerações na família dele. E aqui o que a gente pode aprender com isso? Que o erro de Geazi foi executar aquilo que ele estava pensando. Não que o pensar foi certo, né? Claro que não, tipo, ele pensou, tá, mas ele poderia ter, não vou pensar nisso mais não, deixa eu pensar em outra coisa, porque às vezes pensamentos ruins podem vir na nossa cabeça, mas a gente tem que eliminar logo, a gente não ficar alimentando esse pensamento não, porque aí, tanto ele alimentar, ele acabou fazendo. A gente tá pecando muitas vezes só no pensar. No caso de Geazi, o não cometer ele seria menos pior. Mesmo que ele tivesse pensado, né, mas não cometido, teria sido menos pior. Você já deve ter ouvido falar que um abismo chama outro. E de fato, o que Geazi fez? Primeiro ele pensou, depois ele mentiu, depois mentiu de novo. No fim, ele teve uma consequência que, na verdade, não foi só para ele, mas também toda a família dele. Elas queriam nascer ainda.
Então, o que a gente pode aprender com a atitude dele? Que a gente deve pensar muito bem antes de agir. Porque somente uma atitude nossa pode mudar totalmente a nossa vida. Nós podemos perder grandes coisas, muito lindas, por pouca coisa. Então, a gente vem pensar muito bem antes de agir. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi, uma parte do meu devocional que eu aprendi, que eu quis compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido também. Se você leu, esse capítulo e aprendeu outras coisas também, comenta aqui embaixo para eu também ver, porque cada um tem uma interpretação, E a palavra de Deus é incrível, ela se renova a cada dia. E eu tenho certeza que outro dia que eu ler essa passagem, eu vou analisar outra coisa que eu não analisei hoje. E é assim, por isso que eu amo a Bíblia. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.